hoje é Dia das Mães. E como uma forma de homenageá-las, eu gostaria hoje de desonerá-las da culpa que a maioria das mães carrega. Se a gente parar para pensar nisso com cuidado, a gente vai ver que a culpa materna ela faz um estrago danado num ser humano. Em dois, na verdade, né? Na mãe e no filho. Se a mãe não lida bem com a culpa que ela sente, ela estraga mesmo os filhos dela, porque a culpa ela costuma deixar a mãe mais permissiva e ao mesmo tempo super protetora. Tem mãe que não sente culpa? Tem mãe que não sente culpa. Tem mãe que abandona, tem mãe que maltrata, tem mãe que não gosta do filho mesmo. E é assim que é. Mas, na maioria dos casos, as mães se sentem muito culpadas. Ou porque elas trabalham demais, ou porque elas estão fazendo de menos. Fato, a culpa é um fantasma eterno da nossa maternagem. E hoje eu gostaria de falar sobre essa culpa dos dois pontos de vista, o da mãe e o dos filhos. Sob a perspectiva da mãe, como lidar com essa culpa? E sob a perspectiva dos filhos, eu pergunto para você, até quando a gente pode culpar as nossas mães pelas nossas mazelas? Da hora que eu resolvi escrever esse roteiro, a estrofe "Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo", da música do Legião, não sai da minha cabeça. Você culpa seus pais por tudo? A ideia de fazer esse episódio, ela surgiu justamente porque eu conheci uma senhora bem velhinha que carrega uma culpa danada, porque o filho, hoje, com bem mais de 40 anos, ainda depende dela emocionalmente e financeiramente. E para ficar mais bonito, ele exige o cuidado dela como se ele fosse um bebê. Então é assim, mãe, eu tô com dor, mãe, eu tô com fome, mãe, eu preciso de dinheiro. Um marmanjão. O desespero dela é que ela está perto de morrer e ela vai deixar o bebezão. O moço não tem nenhum problema cognitivo que impeça ele ou tenha impedido de se tornar um adulto. E aí, é claro, que o primeiro julgamento vai ser: a culpa é dela, ela que errou, ele é assim porque ela mimou demais. Mas a minha questão é assim, olha, ela até pode ter errado, mas e ele? Ele diz, assim, muitos, como a gente conhece, que dizem assim, eu sou assim porque minha mãe me criou assim. Dessa linha de eu sou assim porque minha mãe me fez assim, tem os que também, ao contrário deste, né, pelos abusos, pelos maus tratos, eles se revoltam pela vida toda. No caso especificamente dessa senhora, ele, como eu já disse, tem condições cognitivas plenas. Ele teve todas as oportunidades para poder transcender as falhas da mãe. Mas, assim como muitos casos que eu conheço, ele preferiu se apoiar na culpa materna e tirar proveito dela. Até que ponto as nossas mães têm culpa? Primeiro, nós vamos tentar entender um pouquinho de onde vem essa culpa, tá? Eu amamentei por pouco tempo meu filho, só o tempo necessário, 6 meses. É que ele nasceu com esses 2 dentinhos de baixo, então já dá para imaginar que amamentar para mim foi um processo muito dolorido, porque ele mordia, sangrava. Na época, tinha uma campanha muito forte associando a amamentação ao amor materno. Amamentar é um ato de amor. E eu não estava gostando de amamentar. A questão dentro de mim era, será que eu estou falhando em alguma coisa? Será que eu amava menos o meu filho do que as outras mães que gostavam de amamentar? Porque eu não conseguia mesmo gostar. Eu sabia da necessidade e por isso mesmo que eu fui até onde deu, com o bico sangrando. Mas quem teve problemas para amamentar ou não se deu bem com a amamentação sabe a culpa que dá. Porque os outros, eles são impiedosos com a gente. É complicado, não é? Dessa época, eu me lembro de um amigo que foi fazer uma visita bem na hora de eu dar de mamar. E eu fico chocada até hoje, quando eu me lembro
que do alto lá, da zero experiência dele, ele disse assim que para ele amamentar era como ter um orgasmo, que era a coisa mais linda que podia existir entre uma mãe e um filho. Em condições normais, eu já teria botado ele para correr. Mas quando a gente acaba de ser mãe, a gente fica muito vulnerável. É um cataclismo um bebê na vida da gente, sabe? Quando o centro do universo ele se desloca, o centro do seu universo deixa de ser você. É uma hora que a gente precisa reorganizar a nossa existência em todas as dimensões, né? Porque é corpo, é alma, é espírito, é tudo meio que nascendo junto, tudo ao mesmo tempo agora. É muita mudança para a gente dar conta e é evidente. Mas mesmo que todo mundo saiba que é um momento crítico, no sentido de crise mesmo, pouca gente compreende como isso é complicado para a mulher. E na melhor das intenções, chega com um bombardeio de opiniões, de achismos, de você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Nessas horas tem palpite para tudo, já reparou? É funchicória, é camomila, é erva doce. As coisas elas vão desde dados científicos até as macumbinhas, né? Como deixar a tartaruga debaixo da cama para curar bronquite, tadinha da tartaruga. Até fiozinho na testa para acabar com o soluço. E as pessoas, quando elas dão as sugestões, elas não fazem por mal. A ideia é, se deu certo para mim, vai dar certo para ela. E é assim que é na nossa cultura, é assim que a gente vai transmitindo os nossos valores, a nossa moralidade. Eu sei que tem mães que lidam muito bem com isso, que não ligam para o que a sociedade espera delas, mas tem muita gente que, assim como eu, se sentiu culpada em determinado momento por não corresponder a essa expectativa de como é doce ser mãe. Tem a famosa frase, né? Quando nasce um bebê, nasce uma mãe e uma culpa. O que acontece é que quando a gente ouve esse apelo de ter de ser divinal, a gente fica mais vulnerável do que a gente já está, principalmente no puerpério. A gente se sente meio que perdidas mesmo nesse mar de referências de como uma mãe deve ser. Então, a gente acaba abaixando a guarda e se abrindo demais para o que os outros falam para nós. E fato, o que o outro espera, infelizmente, é que uma mãe seja onisciente e onipresente na vida do filho. Do ponto de vista desse outro, que pode ser a sociedade no geral, ou até mesmo a sua sogra, ser uma boa mãe é ser perfeita, é ser santa, é ser complacente. Existe todo um ideário sobre ser mãe que se relaciona totalmente à Nossa Senhora. O amor de mãe, ele tem de ser uma manifestação do amor divino, é o que eles dizem. E aí, claro, que a culpa vai acontecer, porque é uma meta inatingível essa de tentar ser deusa. É doida essa história da culpa materna, não é? Porque todo mundo sabe que não dá para ser perfeita, que não dá para cobrar de nós mesmas que a gente não erre. Mas a gente se cobra, a gente bota aquela meta da mãe em estado de glória e a gente segue se comparando. O que acontece é que o amor de mãe não é uma coisa instintiva. O amor materno não é uma chavinha automática que você liga quando você fica grávida ou quando o bebê nasce. Existe uma série de registros históricos que comprovam isso. O Arrier, um grande historiador, ele coloca que a ideia de que a mãe é responsável por proteger e por zelar pelo bem-estar dos filhos surgiu só agora, no século XVIII. Nós, humanas, não viemos equipadas naturalmente para amar os nossos filhos. Nós viemos aptas para parir, mas não para amar. Isso explica o porquê que tantas mães abandonam e maltratam os filhos. A maternidade, que é o gestar e o parir, é instintiva, é natural. A maternagem, que é o cuidar, esse é adquirido. A maternagem, esse cuidado que a gente tem com os nossos filhos, não é uma coisa intrínseca à maternidade.
E outra coisa importantíssima, a maternagem não é uma função feminina por excelência. Ela não está necessariamente ligada à mulher. Existem ótimos pais desempenhando muito bem a maternagem. Mas a sociedade ela tem muita dificuldade em aceitar que uma mulher falhe na maternagem, justamente porque acredita que o amor materno ele vem acoplado à gestação. Mas não é bem assim que a viola toca. E aí aparece o precipício entre o que se espera de uma mãe e o que realmente se é. Muitas de nós mães nos sentimos culpadas porque a gente acha que somos as únicas responsáveis pela existência dos nossos filhos. E a psicanálise, desculpe, contribuiu e contribui ainda muito para que a gente se sinta assim. É evidente que a mãe tem um papel importantíssimo na nossa formação, mais até do que importantíssimo, fundamental. O que aconteceu entre nós e nossas mães macula a nossa alma para sempre. Mas será que isso determina como deve ser a nossa vida para sempre? Do ponto de vista da psicologia fenomenológica, a constituição do teu mundo e de você mesmo vai acontecendo durante toda a sua vida. Nós não somos constituídos só pelo que vivemos lá na infância. A gente é constituído também de todas as nossas experiências, seja fora ou dentro da nossa família. Por isso, talvez que o Renato Russo tenha dito lá na música, né, que não quer sair da minha cabeça, você culpa seus pais por tudo e isso é um absurdo. São crianças como você, não é? Eu penso que justamente porque ele percebe isso, que a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre crescendo. Nós somos influenciados pelo que a gente recebeu na infância, sim, mas em um determinado momento a gente precisa abrir mão desse cordão umbilical para tomar as rédeas da nossa vida. Você concorda comigo? Não dá para ficar culpando o que você viveu ou não viveu com a sua mãe e nem achar que ela tem uma obrigação eterna para zelar pelo seu bem-estar. Para você que acha que a tua criação te limita, eu vou deixar a pergunta clássica da filosofia existencial, que é: vai ficar aí preso no passado ou vai fazer alguma coisa com o que te fizeram? Não dá para ficar lamentando a vida inteira os erros que os nossos pais cometeram. E não dá para ficar sem fazer nada. Eu gosto muito de trabalhar com a ideia de que se seus pais erraram com você, identifique esses erros e não os cometa novamente. Se você tem filhos, essa é uma grande oportunidade para fazer melhor. E mães, vamos pensar. Se a gente fez com a intenção de acertar, a gente precisa se perdoar e entender que os filhos crescem e que em um determinado momento a tua obrigação de zelar e de cuidar desse outro ser vai diminuindo. A gente não pode se sentir culpada pelos erros dos nossos filhos para sempre. Até que ponto a mãe de um assassino pode ser culpada pelos crimes dele? A gente até poderia considerar que esse assassino teve uma infância cruel, uma relação difícil com a mãe, mas esse é só um dos inúmeros fatores. Quando eu estava grávida, eu assisti um documentário de como alguns indígenas educavam os filhos. E em uma das tribos, uma mãe disse que criava os filhos para que eles com 2 anos pudessem sobreviver numa floresta. É claro que não dá para a gente soltar uma criança de 2 anos no meio de uma cidade, mas essa história faz sentido se eu penso que o meu filho vai se tornar um adulto e precisa se virar sem mim. Porque as mães não são eternas e na ordem natural das coisas, a gente deve morrer antes dos nossos filhos. Então, na minha lógica sobre maternagem, eu penso que quanto mais autonomia eu puder dar, mais capacidade o meu filho vai ter para se tornar um adulto responsável por si próprio. Essa que é a regra, é ensinar ele a fazer as escolhas com responsabilidade e arcar com as consequências dessas escolhas desde pequeno.
O resto são os tons de moralidade sobre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom. Para terminar, eu quero trazer um pedacinho do artigo da colunista Brenda Fukuta, que eu li essa semana. Maternidade é um milagre que não devia ser imposto às mulheres. E ela dizia mais ou menos assim: mães podem ser brutas, cruéis e mesquinhas. A geração de uma vida pode ser um milagre, mas isso não significa que a figura da mãe deva ser santificada. Nós não somos santas. E ela diz assim: essa cobrança é um fardo terrível. Então, se você se sente culpada, eu te sugiro que você faça essa reflexão. Admita para si mesma que você não tem de suprir as expectativas desta mãe idealizada e perfeita. Você não tem de ser boa o tempo todo. Admita que você pode errar. Veja onde e como e tenta fazer melhor numa próxima. Sempre entendendo que seu filho não é uma extensão de você. Ele é um outro ser humano que deve viver a vida dele. Mas não esquece que não é super protegendo, falando mal do pai, morrendo de trabalhar ou comprando o amor do seu filho, que você vai se sentir melhor. Para de querer ser sobre-humano. Não tem problema se você se sentir cansada, se às vezes você se sente insatisfeita com o seu filho, ou se você não se culpe por isso, por favor. Eu acho que um bom princípio para ordenar essas ideias é que é bom ter bem claro para você mesma qual é a sua função na maternagem. Para que serve o amor materno? Para mim, maternagem é um ato de solicitude para educar, para preparar o filho para encarar o mundão. É oferecer as condições para que ele possa cuidar dele próprio. Pensa nisso. E filhos, que tal parar de responsabilizar um pouco a mãe? Não dá, né, meu bem, com quase meio século de existência, sair culpando os erros que cometeram com você lá na sua infância. Por favor, lembra que o ser humano é um transcendente por excelência e trata de transcender e deixa sua mãe ter a vida dela. É isso por hoje. Um beijo, até a próxima. Feliz Dia das Mães. E mãe, muito obrigada. Tchau.